Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a Dirofilaria imids, que é o famoso verme do coração. A Dirofilaria, pessoal, que é conhecida aí como verme do coração, ela é um parasito que é patogênico e acomete o cão. Eventualmente a gente pode encontrar casos em gatos e mais raramente nós encontramos casos em humanos, então fiquem bastante atentos porque é uma zoonose. Então, estes são os hospedeiros definitivos, mas nós temos também como hospedeiros intermediários alguns mosquitos, entre eles o Culex, o Aedes e o Anopheles. Só um adendo, pessoal, esse Aedes ele é o funcionário do mês. Se você precisar de um mosquito para transmitir um agente, contrate o Aedes. Precisa de alguém para transmitir dengue? Chama o Aedes. Chikungunya? Chama o Aedes. Febre de Maiaro? Chama o Aedes. Febre amarela? Chama o Aedes. Dirofilária? Opa, o Aedes também. Então, gente, esse é um mosquito, assim, Caxias. O que ele precisa transmitir, ele transmite. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, eu sempre faço esse comentário em relação ao Aedes, porque, de fato, ele é bastante versátil, né? Bom, mas como o nome diz, né, verme do coração, esse parasito ele se localiza então no coração, principalmente aí no ventrículo direito. A gente pode encontrar ele também migrando aí, né, entre a artéria pulmonar, veia cava direita, a gente encontra o parasito adulto. As microfilárias, que são as larvinhas da Dirofilaria imids, a gente consegue encontrar em toda a circulação. É um parasito que tem ocorrência mundial. Morfologicamente, pessoal, são parasitos bastante longos, eles podem chegar a 30 centímetros de comprimento e eles são bem delgados, eu diria que eles são capilariformes, eles são bastante delgados. O macho, ele tem a extremidade da cauda espiralada, tá? Isso inclusive é uma característica dos filarídeos, dos parasitos que fazem parte dessa família. Bom, pessoal, como que funciona, então, o ciclo biológico da Dirofilaria imids? Bom, imagine, então, um hospedeiro definitivo, um cão, com a Dirofilaria imids. E aí ele tem, na circulação, as larvinhas L1 da Dirofilaria, que na verdade chamam de microfilárias. Quando um mosquito daqueles que nós vimos agora há pouco, pode ser o Aedes, pode ser o Anopheles, pode ser o Culex. Quando esses mosquitos vêm fazer o repasto sanguíneo, eles ingerem essas microfilárias L1 que estão na circulação. Bom, uma vez que eles ingeriram, então, eles são hospedeiros intermediários, então dentro deles vai acontecer desenvolvimento. Essas microfilárias, elas vão até os túbulos de Malpighi desses mosquitos e lá elas se desenvolvem em L2 e em seguida em L3. E aí elas migram até a probóscide desse mosquito. Quando o mosquito vai fazer repasto sanguíneo, né, vai se alimentar, picar um outro hospedeiro, ele deixa uma ferida no local da picada. E aí essas larvas que estavam na saliva, elas penetram na pele desse hospedeiro através do local da ferida. Bom, uma vez que elas penetraram, então, lembrem-se que agora elas já são L3. Uma vez que elas penetraram na pele desse hospedeiro, elas tentam atingir a circulação. Nesse meio tempo, elas se transformam em L4. A partir daí, elas vão migrando em direção, então, ao coração, artéria pulmonar, e elas se transformam em L5, que são os vermes adultos, aqueles parasitos lá que têm entre 20 e 30 centímetros de comprimento. As fêmeas da Dirofilaria, elas são larvíparas, então elas ovipõem essas larvinhas que são as microfilárias e aí vai fechar o ciclo da Dirofilaria imids. Algumas curiosidades sobre a Dirofilaria são as seguintes, olha,
Essas larvinhas, as microfilárias, elas podem sobreviver na circulação por uns 2 anos. Então, imaginem o período, né, o quanto tempo que essas larvas conseguem sobreviver e, portanto, esse animal fica funcionando como fonte de infecção, como reservatório por um bom tempo. Um outro detalhe é sobre aí a evolução da larva dentro do mosquito. Nas temperaturas de 18 graus Celsius, demora mais ou menos um mês, uns 30 dias, para acontecer esse desenvolvimento aqui de L2 e L3. Acima de 18 graus Celsius, esse desenvolvimento é muito mais rápido. Então, em regiões quentes como a nossa, o desenvolvimento é bem mais rápido. Abaixo de 18, entre 14 e 18 graus Celsius, esse desenvolvimento demora mais do que um mês. E abaixo de 14 graus Celsius não tem desenvolvimento dentro do mosquito. Então, embora a dirofilária aconteça em diversas regiões do mundo, ela não vai acontecer em regiões que são frias, né? Que mantêm aí temperaturas abaixo de 14 graus Celsius. Um outro detalhe é que esse desenvolvimento que acontece dentro do cão, ele é longo. Para vocês terem uma ideia, demora aí de 24 a 32 semanas depois que esse animal foi infectado para a gente detectar microfilárias na circulação. No gato, gira em torno de 28 semanas. Então, viram que é, assim, um parasito bastante interessante. Ele é muito comum em regiões litorâneas, regiões de praia, mas a gente tem que ficar atento, porque às vezes no interior ele é subdiagnosticado. Isso por quê? Porque a gente tem cães que vão com seus tutores para a praia com uma certa frequência, né, e voltam. Então, é bem provável que não esteja sendo investigado esse tipo de parasitose nesse cão, tá? Então, fiquem atentos aí, comecem a observar isso para a vida de vocês, para a vida profissional de vocês. Aqui nós temos algumas diferenças entre a dirofilária no cão e a dirofilariose no gato. Primeiramente, uma das diferenças é o tempo de desenvolvimento. Então, no cão, a gente demora aí de 6 a 7 meses para conseguir encontrar microfilárias na circulação, e no gato a gente demora de 7 a 8 meses. É bem menos frequente a ocorrência da dirofilariose no gato, e quando ela ocorre, normalmente a gente encontra aí de 1 a 3 parasitos no coração ou nas veias pulmonares desse gato. No cão, a gente costuma encontrar um número maior de parasitos, então normalmente de 5 a 7, mas já foram relatados até 250 parasitos no coração de um cão. Agora imaginem se um coração com 250 dirofilárias dentro consegue funcionar corretamente. Aqui, pessoal, só quero chamar a atenção para alguns detalhes. Então, vejam que aqui a gente tem um mosquito fazendo o repasso sanguíneo e no mesmo local onde ele deixou a ferida, as larvinhas, né, observem elas aqui, elas já estão penetrando nesse animal. Esse esquema aqui, ele é ótimo, porque ele mostra que essas dirofilárias, elas vão ocupar, então, os átrios, os ventrículos e os grandes vasos próximos do coração. E isso vai causar uma série de alterações nesse animal, incluindo a insuficiência cardíaca, esses corações acometidos, eles podem sofrer dilatação, e inclusive quando esses parasitas morrem, eles podem acabar obstruindo aí algum vaso sanguíneo menor, ocasionando então uma embolia. Aqui nós temos então um mapinha mostrando aí municípios nos quais já foram realizados levantamento epidemiológico para dirofilariose, e a gente consegue observar que a gente tem aí alguns locais com maior incidência. Então vejam, Niterói, 37,5% dos cães estudados foram positivos, região dos lagos, 52,5%, Bertioga, 45%, e a gente tem regiões aí que são um pouco menos acometidas.
mas isso mostra que a gente tem locais com alta incidência no Brasil. Então, em virtude da migração de animais, a gente pode sim acabar introduzindo a dirofilariose em um município que previamente não tinha essa doença. Então, se o município de vocês tem Aedes, tem Culex ou tem Anopheles, um único animal que chegue positivo, ele pode aí iniciar um foco da doença nesse município. Temos novamente aqui uma comparação entre gatos e cães. Para vocês terem uma ideia, dos gatos, nos gatos, quando eles são expostos à dirofilariose, entre 61% e 90% desses animais se tornam infectados. Já o cão, ele é bem mais suscetível, então 100% dos cães que forem expostos às dirofilárias vão se tornar infectados se tornar infectados para a dirofilariose. Nos gatos, esses parasitos podem sobreviver de 2 a 3 anos. Nos cães, a sobrevivência deles é muito maior, de 5 a 7 anos. Nos gatos, a gente encontra normalmente 1 ou 2 parasitos, no máximo 6. E nos cães, é bastante comum a gente chegar a encontrar animais com mais de 30 parasitos. Nos gatos é mais comum eles estarem ocupando, então, os vasos sanguíneos do pulmão, e nos cães pode ocupar tanto o coração quanto os vasos sanguíneos dos pulmões. Bom, pessoal, então agora é a hora das cenas de terror, que é encontrar esses parasitos dentro das cavidades cardíacas. Então, observem quão finos eles são bastante delgados e compridos, né? Eles têm aí em torno de 30 centímetros. Aqui nós temos poucos parasitos, aqui nós temos uma quantidade um pouco maior, uma cavidade com mais parasitos. Gente, olha isso aqui. Vocês acreditam que um coração nesse estado tenha condições de funcionar normalmente? De forma alguma, né? Então, esse animal aqui, ele já estava sofrendo uma insuficiência cardíaca muito intensa. E aqui, novamente, né, um coração aí com presença de dirofilárias dentro. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse cão com dirofilariose, ele vai apresentar a sintomatologia, quando ele chegar a apresentar, ele vai apresentar a sintomatologia de alterações cardíacas. Então, esse é um cão com insuficiência cardíaca, esse é um cão que apresenta bastante cansaço, ele oferece resistência ao exercício, ele resiste na hora de tentar colocá-lo para fazer o exercício, porque ele está de fato cansado, tá? É um cão aí que apresenta bastante dificuldade em realizar as atividades. Então, esse animal acometido, ele vai gradativamente perdendo suas condições físicas, ficando intolerante ao exercício. Ele começa a mostrar, então, sinais de insuficiência, ele tem lá uma tosse leve, né, mas porém crônica, algumas vezes até com presença de sangue. Mas no final da doença ele acaba ficando de fato dispneico, ele pode vir a desenvolver edema, ascite. E em casos leves, ele pode não ter esses sintomas, mas mesmo assim ele acaba tendo um desempenho um pouco inferior ao que ele tinha antes na hora de praticar alguma atividade física. E por fim, pessoal, é importante que vocês tenham em mente que a dirofilariose ela se mantém por diversos fatores, alguns deles relacionados ao hospedeiro e outros relacionados ao vetor. Em relação ao hospedeiro, em particular os cães, a gente costuma aí ter nessas regiões acometidas uma população canina muito alta, então é uma oferta de alimento para esse vetor, né? Uma oferta aí, é um chamariz para os vetores. Além disso, a dirofilária, ela sobrevive muito tempo no corpo do cão. Ela pode chegar a sobreviver por 7 anos. E vocês viram que cada microfilária pode sobreviver por 2 anos. Então, é um período em que esse animal
fica funcionando como fonte de infecção um período muito grande para isso. E ainda, o cão, ele não desenvolve uma resposta imune eficiente contra o parasito. Também, né, pessoal, um parasito de 30 centímetros. Mas, enfim. Em relação ao vetor, o vetor, pessoal, ele é ubíquo, ele pode estar em todo, ele ocupa todos os lugares, né? Esse conjunto aí de mosquitos, Aedes, Anopheles, a gente encontra eles, pelo menos um deles, em todos os lugares. Além disso, o vetor ele consegue se multiplicar muito rapidamente, principalmente nos períodos aí quentes e chuvosos que a gente acaba tendo uma maior concentração, uma maior população desses mosquitos. E para piorar, aqui no Brasil, o período de desenvolvimento da microfilária ele acaba sendo curto, porque nossa temperatura média fica acima de 18 graus, bem acima, né? Então, a gente não precisa daquele período de um mês para o desenvolvimento de L1 em L3. Então, esses são aí alguns fatores que contribuem para a prevalência de tirofilariose no Brasil. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.